Fala, galera, retomando aí os nossos vídeos. Vocês já descansaram bastante aí essa semana, fazendo aí a provinha. Então vamos retomar aí a ideia dos vídeos. Falando ainda de funções, agora a gente vai falar da função quadrática. Tá? A função quadrática nada mais é do que a função do segundo grau, ou função quadrática. É uma função de domínio real. Ou seja, qualquer número real pode ser o x. E a cada número real x, associamos o número da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a forma da função de segundo grau. Em outras palavras, a função quadrática f é definida por... Veremos a seguir como calcular esse tipo de função, relembrando a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da função, além de conhecermos o seu tipo de gráfico, seus elementos e como desenhá-lo com base na interpretação dos dados obtidos pela solução. O que é uma função do segundo grau? Uma função f de R em R é chamada de função do segundo grau quando a função quadrática, quando existir A e B e C pertencente aos reais com A diferente de zero, de maneira que f de x seja igual a x ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente aos reais. Muito importante esta restrição, tá? O A ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o meu A for igual a zero, ele vai eliminar toda esta primeira parcela, ax ao quadrado, fazendo com que esta função seja uma função do tipo bx mais c, que seria uma função do primeiro grau, ou uma função afim. Então, o A nunca pode ser igual a zero. O B pode e o C pode. Nós teríamos, assim, uma função do segundo grau incompleta. O A sempre tem que ser diferente de zero. Exemplos. F de x igual a 6x ao quadrado menos 4x mais 5. O A é igual a 6, o B menos o 4 e o C igual a 5. Na segundo exemplo, x ao quadrado menos 9. O A é igual a 1 e o B igual a 0 e o C igual a menos o 9. Lembra que eu falei que o C e o B podem ser igual a 0? Então, vejam ali, ó, x ao quadrado menos 9. Cadê o termo que acompanha o x sem expoente? Que no primeiro exemplo seria menos 4x. No segundo não tem. Então, isso significa que o B é zero e ele fez o x sozinho desaparecer. No terceiro exemplo, 3x ao quadrado mais 3x. Não tem o número sem o x, que representa o nosso c. Então, eu ficaria com A igual a 3 e B também igual a 3. C igual a 0. No último exemplo, nós temos x ao quadrado menos x somente. O A é 1 e o B é menos 1. C também é 0. Para cada número real x, devemos substituir e realizar as devidas operações para encontrar a sua imagem. Veja os exemplos a seguir. Imagem, lembra, é sempre y. Vamos determinar a imagem do número real menos 2 da função 6x ao quadrado menos 4x mais 5. Para isso, basta substituir o número real dado na função. Assim, o f de x passa a ser f de menos 2
e todo lugar na função onde aparece o x, a gente substitui por menos 2. Então, fica 6 que multiplica menos 2 ao quadrado, menos o 4 que multiplica menos 2, mais o 5. Menos 2 ao quadrado é 4, então nós ficamos com 6 que multiplica o 4, que é igual a 24. Menos o 4 que multiplica menos o 2 é o mais 8, e o 5 continua sendo mais 5. 24 mais 8 mais 5 é 37. Logo, a imagem do número menos 2 é 37. Aqui no slide apareceu 27, mas o real é 37. No par ordenado, menos o 2, 37, aqui já está certinho. Foi apenas um erro de digitação. Gráfico da função quadrática. Ao esboçar o gráfico da função quadrática, encontramos uma curva, que vamos chamar de parábola. Sua concavidade depende do coeficiente a da função. Quando a função tiver um coeficiente a maior que zero, a parábola terá concavidade para cima. Quando o coeficiente a for menor do que zero, a parábola terá concavidade para baixo. E aí nós temos a primeira figura aí, ó, a maior que zero, concavidade para cima. Na segunda, a menor que zero, concavidade para baixo. As raízes da função quadrática. As raízes de uma função quadrática fornecem os pontos de interseção do gráfico da função com o eixo do plano cartesiano, eixo x. Quando consideramos uma função quadrática da forma ax2 mais bx mais c e tomamos inicialmente o x igual a zero, vamos encontrar a interseção com o eixo OY. Agora, se tomarmos o y igual a zero, vamos encontrar a interseção com o eixo OX. Ou seja, as raízes da equação fornecem a interseção com o eixo x. Veja um exemplo. Y igual a x ao quadrado menos 4x. Vamos tomar o x igual a zero e substituir na função dada. Assim, 0 ao quadrado menos 4 é igual a zero. Note que quando x é zero, temos y igual a zero. Na verdade, tem mais um errinho aí. Não tem não. 4 vezes 0 é 0. 0 menos 0 é 0. Desculpa. Assim, temos o seguinte par ordenado. Para x igual a 0, y igual a 0. Esse par ordenado fornece a interseção com o eixo y. Agora, tomamos y igual a 0 e substituindo na função, vamos obter o seguinte. X ao quadrado menos 4x é igual a 0. Colocando x em evidência, eu tenho que x é igual a x menos o 4. Se eu tenho um produto que tem como resultado 0, o primeiro x é o 0 e o segundo x é o 4. Logo, temos dois pontos de interseção. O primeiro ponto, 0, e o segundo ponto, 4, para o eixo x. Perceba que podemos usar a relação de Bhaskara para encontrar os zeros de uma função. Com isso, ganhamos uma ferramenta muito importante. Olhando para o discriminante, podemos saber em quantos lugares o gráfico intercepta o eixo x. Se o delta, discriminante também conhecido como delta, tá? Se o delta é maior que zero, ou seja, positivo, o gráfico corta o eixo x em dois pontos, ou seja, temos x' e x2'. Se o delta é igual a zero, o gráfico corta o eixo x
em um ponto apenas, ou seja, o x' é igual ao x duas linhas. Se o delta é menor que zero, ou seja, negativo, o gráfico não corta o eixo x, pois não existem raízes. Exercício para vocês, página 52, módulo 2, M6, funções. Ficamos por aqui. Tenham todos bons estudos. Até a próxima.